Muito bom. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, nos manteve bem, com saúde ao longo de toda essa semana. Pudemos ver, Deus, o teu cuidado, a tua proteção, a tua atuação na nossa vida. E nesta manhã, Deus, mais uma vez, as suas misericórdias, suas ricas misericórdias se renovaram sobre nós. E por isso, Deus, nós estamos aqui. Te louvamos, Pai, pelo teu infinito amor. Te louvamos, Senhor, por esse tempo que já tivemos de estudo da tua palavra, mas agora, Senhor, o tempo em que destinamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Pedimos-te, Deus, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que chegue ao teu trono de graça, Senhor, como algo agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família que está aqui. Abençoe-nos, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler um salmo com você, para que nós possamos começar o nosso culto louvando, exaltando o nome do Senhor e também com muita alegria em nossos corações. Salmo 95 diz para nós assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. O texto é muito belo e ele é um convite para que nós louvemos e exaltemos o Senhor. Exaltemos ele que é a rocha da nossa salvação. Exaltemos aquele que é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. E ele que conduziu a sua criação de forma a permitir que nesta criação ele colocasse a coroa da criação que somos nós, homens e mulheres feitos à sua imagem e semelhança. O texto então nos convida: adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Nós vamos louvar ao Senhor, dizer o quanto é bom sermos povo de Deus. Deus nos criou e nos deu o presente de sermos seus filhos, de sermos seu povo. E eu entendo que o texto nos convida é que, mesmo nessa condição tão diferente que estamos, uma condição de estarmos fazendo o nosso culto pelo Zoom, né? De forma bastante diferente daquilo que nós desejávamos, de estarmos juntos, podermos abraçar um ao outro, de podermos ter aquele clima gostoso quando nós fazemos os nossos cultos presenciais, que, se Deus permitir, logo à frente nós conseguiremos voltar a isso. Mas o que o texto diz é que, mesmo nisso, mesmo nesse contexto, é importante que nós adoremos ao Senhor com reverência, com prostração do nosso coração, né? Com os nossos corações prostrados, melhor dizendo. Essa é a ideia. Mesmo você na sua casa, mesmo no contexto diferente que estamos vivendo, incline o seu coração, a sua alma ao Senhor e louve ao Senhor com alegria. Tá bom? Vamos juntos louvar o Senhor? Damaris, Samuel, por favor. Amém. Bom dia, amada igreja. Que bom que estamos juntos, exaltando o nome do nosso Deus. E eu quero te convidar a louvar a Deus com os cânticos que tão lindos, que dizem sobre a presença do nosso Deus. E vamos exaltá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, enchermos os nossos lares com a presença do nosso Deus. E vamos cantar o primeiro cântico, que é o cântico Ajuntamento. Vem e sopra em nós, teu sopro, Senhor, meu Deus. É isso que vamos cantar neste momento. Vem e sopra sobre nós, teu sopro. Reunidos neste
neste ajuntamento. Honra, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te em uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu povo. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém, glória a Deus. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Vamos dizer que Ele é grande e digno de ser louvado. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele
nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glória a Deus. Amém, Damas. Obrigado, querida. Obrigado. Que bom podemos engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é grande Deus, mas é aquele também que caminha conosco. Quero dirigir o nosso momento de oração a partir de uma brevíssima reflexão, que eu gosto muito do texto, sobretudo quando Jesus está ali se despedindo dos discípulos, em João capítulo 16, o texto narra para nós que, naquele momento especificamente, a preocupação de Jesus é trazer para os discípulos a ideia de que eles não estariam sós, de que eles não estariam sozinhos quando Jesus partisse para junto do Pai. E ele traz ali a ideia, duas ideias, na verdade. Ele fala acerca do Espírito Santo, que viria para, então, assumir uma posição ao lado de cada um de nós, para nos conduzir, para nos apoiar, para nos ajudar, para nos guiar a toda a verdade. Mas ele também traz uma frase que é a que está registrada no versículo 33, que diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, pois neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Depois, quando a gente olha em Romanos, a gente vai ver que Paulo nos diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que traduz as nossas orações, aquele que leva nosso pedido, a nossa petição, o nosso clamor ao Senhor, ao entendimento do Senhor, para que Ele, então, cumpra aquilo que é a vontade dele sobre a nossa vida. Quero, então, te convidar a orar, pedindo ao Senhor que realmente ministre sobre o nosso coração essas duas realidades, essas duas verdades que a palavra de Deus nos diz. A primeira delas, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós,
As nossas orações, elas são ouvidas por Deus por causa de Jesus Cristo e porque o próprio Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Mas também a realidade que Jesus Cristo tem para nós, paz verdadeira, paz absoluta, paz plena para derramar sobre cada um dos nossos corações. Então, quero convidá-lo a trazer à sua memória suas aflições, as questões que têm tirado o seu sono, suas preocupações, talvez se existam questões no seu trabalho que estejam te preocupando, um novo ano letivo começando para os nossos jovens, para os nossos filhos, muitos já voltaram à escola agora, nessa semana, ainda estamos em meio à pandemia, então ainda há muito temor acerca do que vai acontecer, acerca de como as coisas acontecerão, ainda temos algumas restrições ainda em relação à vida que vivíamos anteriormente à pandemia. Talvez sejam questões na sua família, questões de saúde, na sua relação com o próprio Deus, enfim, são muitas as questões que invadem o nosso coração e que trazem para nós aflição, preocupação, medos, e eu quero então te convidar a colocar diante do Senhor as suas súplicas, colocar-se diante do Senhor para que Ele, mais uma vez, pelo Teu Santo Espírito, ministre ao nosso coração a paz que o próprio Jesus Cristo promete para nós, tá bom? Como comunidade, mais uma vez, vamos continuar orando, meus irmãos, por essa jornada de leitura bíblica que estamos fazendo. Agora já estamos aí saindo do livro de Êxodo, alguns já entraram lá em Levíticos. Bom, estamos também com toda uma busca e muita oração por um novo local. Os irmãos sabem, eu já falei isso no outro domingo. Temos um local que é um bom local, nos parece um local que realmente nos atenderá por muitos anos, se encaixa dentro da nossa realidade financeira, mas precisamos orar, queridos, precisamos também nos empenhar. Há, sem sombra de dúvida, a questão para orarmos também enquanto comunidade do sustento da nossa igreja. Nós temos buscado agir com o maior zelo possível em relação a isso. Temos o irmão Cris e o irmão Juliano agora, que são nossos tesoureiros nesse ano, dando sequência a um ótimo trabalho que o irmão Antônio desempenhou nos últimos anos. E tudo isso, meus irmãos, devem ser motivos de oração para todos nós que somos Igreja Batista da Família em Higienópolis. Então, quero te convidar a orar por isso também, por todas essas questões também, convidá-lo a continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Como eu disse, há grandes desafios para nós nesse ano, e, sobretudo, a questão de um novo templo, um novo local para as nossas reuniões, tá bom? Então, vamos orar, coloque o seu coração diante do Senhor, e também iremos orar como igreja pelos nossos pedidos como comunidade, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tens feito, Deus, maravilhas em nosso meio. Podemos ver, Deus, a tua boa mão sobre nós dia após dia. Cremos, Deus, na tua palavra, quando o Senhor nos promete, Deus, que a tua paz estaria em nós. Cremos, Deus, na tua palavra, que ao depositarmos a nossa aflição, as nossas súplicas diante do Senhor, o Senhor derrama sobre nós, a partir do teu Santo Espírito, a tua paz. Por isso, Deus, nessa hora, nós clamamos ao Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, conduza nossas vidas. Derrame sobre nós, Deus, da tua parte, a confiança que precisamos ter de que o Senhor é o Deus que caminha conosco, o Senhor é o Deus que não nos deixa sós nunca, o Senhor é o Deus que intervém, que atua, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Ajuda-nos, Deus, abençoa cada lar, cada família. Abençoe-nos, Senhor, que teu Santo Espírito esteja sobre nós, que os teus anjos, Senhor, sejam acampados ao nosso redor, ao redor de cada família, de cada casa. Livra-nos, Senhor, dos laços do inimigo. Ajuda-nos, Senhor, na condução da nossa vida. Ajuda-nos, Deus, ministra sobre nós a tua paz, Senhor. Abençoe-nos, Deus, como comunidade também. Que nós, como igreja, Senhor, tenhamos a direção vinda de ti para
todas essas questões, Senhor, que se colocam diante de nós. Então, esse desejo legítimo do nosso coração, Senhor, de buscarmos conhecer mais a Tua palavra, nesta jornada de estudo bíblico, mas também, Deus, todo esse desejo já de anos, Senhor, da nossa igreja, de sairmos do local onde estamos hoje, irmos para um local maior, um local que contemple um espaço melhor para as crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, um lugar com acessibilidade a tantas questões, Deus, tantos são os nossos pedidos relacionados a esse tema. E nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, cremos que o Senhor há de nos conceder esse local. Por isso pedimos a tua sabedoria, por isso pedimos, Deus, a tua direção sobre nós e sobre a liderança. Abençoe-nos também, Deus, no sustento da tua casa, da tua obra. Abençoe-nos, Pai, liberta o nosso coração e ajuda-nos a continuarmos participando, Senhor, da tua obra através dos nossos dízimos e ofertas. E eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, aqueles que têm sido fiéis e que têm cumprido, Senhor, essa responsabilidade de sustento da tua casa. Nós te louvamos, Deus, mais uma vez por tudo e te agradecemos por sermos teus filhos, por sermos teus amigos e podermos contar com a tua presença dia após dia na nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos. Dâmaris, nós vamos cantar mais um cântico. Esse cântico é um cântico que fala exatamente sobre o privilégio, sobre a maravilha de sermos amigos de Deus, a bênção de podermos caminhar com o Senhor todos os dias. Então, nós vamos juntos louvar ao Senhor e pedir ao Senhor que continue ministrando aos nossos corações a partir da sua palavra. Bom? Dâmaris. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém.
Amém. Amém. Obrigado, Damas. Obrigado, Samuel. Muito bom, queridos. Vamos mais uma vez refletir sobre a palavra do Senhor. Quero, então, convidá-lo. Logo mais nós participaremos da ceia do Senhor. Então, esteja preparado aí para juntos louvarmos ao Senhor e celebrarmos a ceia. Quero, então, mais uma vez refletir sobre a palavra do Senhor com você. Muito bem. Pronto, agora sim. Vamos lá. Eu quero pensar com você, queridos, mais uma vez sobre a ceia, né? Acho que esse é um momento tão especial para nós enquanto comunidade, enquanto igreja do Senhor Jesus, que realmente não me parece fazer qualquer sentido não termos e não destinarmos a atenção devida a este momento. Eu me lembro bem, uma vez me marcou bastante, eu fui numa igreja num domingo pela manhã, e o culto transcorreu normalmente, né? Correu bem, era uma grande igreja, e o pastor pregou uma ótima mensagem, uma boa música, e no final daquele momento, o pastor já se arrumava ou já se preparava para encerrar o culto. E entre o momento de avisos e a oração final, eu me lembro bem, uma irmãzinha saiu correndo, e a irmãzinha no sentido carinhoso da palavra, saiu correndo do meio do grupo de pessoas, né, da plateia ali, dos irmãos, e ela foi correndo e bateu nas costas do pastor e falou: pastor, tem a ceia hoje. E o pastor, foi claramente assim, ele ficou meio assustado. Ele falou: meus irmãos, nossa, estava esquecendo, temos a ceia, vamos fazer a ceia, tragam os elementos. E aí, os diáconos trouxeram lá o pão, trouxeram o vinho. Eles falaram: vamos fazer a ceia rapidinho, porque já avançamos na hora aqui e a gente tinha meio que esquecido do momento da ceia. E aí participamos da ceia e acabou, né? E eu me lembro como que aquilo ficou marcado na minha mente, por entender que esse é um momento muito, muito, muito especial para nós enquanto igreja. Muito especial. E eu confesso aos irmãos, eu tenho alguma dificuldade de fazer isso virtualmente, porque entendo sim que não entendo como outros grupos religiosos entendem que este é um momento que confere graça no sentido de que ao receber o pão, ao receber o vinho, você recebe uma bênção especial e quem não participa não recebe. Mas eu entendo sim que este é um momento muito especial para a Igreja do Senhor Jesus e por isso eu quero então trazer uma reflexão, mais uma reflexão sobre a ceia do Senhor para a nossa reflexão, tá bom? Então, quero te convidar a abrir o texto de Lucas. Nós leremos o Evangelho de Lucas no capítulo 22, a partir do versículo 7. Nós falaremos um pouco, então, mais uma vez, sobre a ceia do Senhor. Dá um tempinho para os irmãos se localizarem, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, que a garganta está seca. Vamos lá? Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Tudo bem? Podemos? Vamos lá. Então, o texto nos diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente,
até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Quero, então, a partir desse texto, trazer para a nossa reflexão 3 pontos que eu entendo que esse texto cuidadosamente explica para nós, ou põe para nós, ou propõe para a nossa reflexão nessa manhã. O primeiro deles é que, de uma forma muito clara, nós, sem sombra de dúvida, estamos falando de um acontecimento muito especial para Jesus. Quando nós vemos a história do povo judeu, nós entendemos que este momento de celebração que Jesus está aqui utilizando-se para realizar essa última ceia com os discípulos é exatamente o momento relacionado ao período em que Deus retira o povo de Israel do domínio dos egípcios. Exatamente naquela noite em que chega a 10ª praga, exatamente naquela noite em que Deus virá com o seu anjo da morte, passar por toda toda a cidade, matando os primogênitos, é exatamente naquela noite em que Deus propõe aos judeus que celebrem a Páscoa. E como que eles fariam isso? Eles tomariam um cordeiro que deveria ser imolado, deveria ser morto, e eles deveriam assar todo o cordeiro, deveriam comer todo o cordeiro, e o sangue eles deveriam aspergir os portais das casas, para que quando o anjo da morte descesse, ele, ao passar por um portal de uma casa, identificar esse portal aspergido pelo sangue do cordeiro, ele passaria direto e não entraria e não tomaria a vida daquele primogênito, daquela casa. Essa, então, é o momento extremamente especial para o povo judeu, que Jesus, como judeu, entendendo a relevância desse momento e agora se apropriando desse momento para declarar-se o Cordeiro Pascual, para declarar-se, assim como João havia feito no início do ministério de Jesus, o Cordeiro de Deus. É esse o momento que Jesus separa apropriadamente para celebrar a última ceia ou para viver esse último momento com os seus discípulos. E algumas coisas ainda mostram para nós o quanto este momento é um momento especial para Jesus. O primeiro deles está aí no versículo 8, em que diz para nós que João e Pedro são os designados por Jesus para preparar a ceia. E veja, meus irmãos, que com certeza, se nós temos 3 anos de ministério de Jesus, com certeza essa não é a única ceia de Páscoa que Jesus celebra com seus apóstolos, com seus discípulos. Mas este é um momento especial, de tal forma que Jesus toma Pedro e João para irem preparar a ceia. Eu não sei exatamente quem foram os outros designados nos outros anos, mas, sem dúvida, o que Jesus está fazendo aqui já é trazer para a realidade da ceia 2 pessoas, 2 dos seus principais discípulos, talvez principal não seja a melhor palavra, mas 2 pessoas que seriam futuramente colunas da igreja. Os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo vai trazer isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que Pedro, Tiago e João são colunas da igreja. Nós os vemos depois também no Concílio de Jerusalém, em Atos, capítulo 15, eles conduzindo a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva. Jesus, então, toma Pedro e João, que eram esses discípulos que ele entendia e sabia que seriam grandes líderes no futuro, e ele traz Pedro e João para que eles conduzam a preparação da ceia do Senhor.
Aqui para nós já há, sem sombra de dúvida, meus irmãos e irmãs, uma aplicação. Pedro e João, eles precisavam ser colocados diante dessa situação para serem treinados, para entenderem o privilégio que era ou que é participar da obra do Senhor. Os líderes e nós como todo, como servos de Deus, nós precisamos ser lançados à missão. Precisamos ser lançados ao serviço. Precisamos entender o privilégio que é servirmos. Pedro e João, eles tiveram a oportunidade de experimentar algo que os outros discípulos não tiveram. Pense comigo aqui no relato que o texto traz para nós. Pedro e João recebem uma ordem de Jesus, e a ordem de Jesus é: vocês vão preparar a Páscoa. E ele fala, mas como é que nós faremos e aonde é que nós faremos? Jesus diz, olha, vocês vão entrar na cidade, vão encontrar um homem carregando um pote de água, vão seguir ele até a casa. Ao chegar lá, vocês se dirigirão ao dono da casa e perguntarão aonde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos, diz o mestre. E ele vai indicar um local acima, no andar superior, todo mobiliado, e façam ali os preparativos. Agora imagina comigo. O texto não diz exatamente se Jesus fez lá um combinado com o dono da casa, mas a ideia que nos passa é que Jesus está aqui mostrando o quanto ele coordenou as coisas para que este fosse um momento especial. Mas imagina para Pedro e João essa experiência de a cada acontecimento que vai se cumprindo a palavra de Jesus, eles irem percebendo que eles estão no caminho certo, que eles estão fazendo o que devem fazer, que eles estão cumprindo a missão de Deus, a missão de Jesus para eles naquele momento, que é o preparo da Páscoa, e, sobretudo, que Deus capacita e conduz a toda a ação, mas, principalmente, ele sustenta, ele dá aquilo que nós necessitamos para que a missão se cumpra. João e Pedro, diferente dos outros discípulos, experimentavam isso. Imagina, eles entram na cidade e logo eles veem um homem carregando um pote de água. Eles falam, opa, é isso mesmo. Entramos exatamente no momento em que o homem está passando com um pote de água. Bom, aqui está o que Jesus disse. E eles seguem, então, esse homem até a casa, dirigem-se ao dono e o dono responde exatamente aquilo que Jesus havia dito. Nenhum outro discípulo experimentou isso, queridos, somente eles. Qual é a aplicação para nós? Nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos nos colocar em serviço, precisamos nos colocar no cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós de missão, de ministério. Só fazendo isso é que nós realmente experimentaremos o privilégio de servirmos ao Senhor e de podermos contar e podermos ver como Deus dirige todas as coisas, como Deus faz com que todas as coisas realmente cumpram o seu propósito, podermos ver o preparo do Senhor. Veja que interessante isso. Jesus teve esse cuidado de dar detalhes para Pedro e João, para que eles pudessem entender que Deus não é um jargão evangélico. Deus não somente chama, mas ele capacita os chamados. Ele dá os subsídios, ele dá o insumo necessário para que a gente cumpra aquilo que ele tem colocado para nós. E a pergunta para a gente é essa, né? Temos experimentado isso? Temos nos colocado em serviço? E esse tema é tão forte para Jesus, e essa é uma mensagem tão importante a ser transmitida para nós por este momento da ceia do Senhor, que após a ceia terminar, nós não lemos esse trecho, os irmãos podem ler depois, mas logo após a ceia terminar, os discípulos começam a discutir entre eles qual seria o maior. Quem é o maior? Quem será o maior entre nós? E a resposta de Jesus no versículo 27 é a seguinte: pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas sim o que serve. E eu estou com vocês como quem serve. Então, o que Jesus está trazendo é: vocês acabaram de passar
pelo maior ato de demonstração de serviço de Deus, de entrega de Deus, que é a ceia do Senhor. Mas vocês ainda não entenderam que o que nós devemos fazer, ou uma das coisas que nós devemos aprender a partir da ceia do Senhor, é como que eu e você podemos servir a obra de Deus. Mais uma vez, queridos, colocar a mão no arado significa experimentar, vivenciar, ter experiências diferenciadas com Deus. Eu me lembro, algumas vezes fizemos algumas viagens missionárias e era nítida a diferença entre aqueles que iam nas viagens missionárias e colocavam a mão no arado e, portanto, experimentavam o agir de Deus e aqueles que não iam. Servir, queridos, é sem sombra de dúvida, um dos privilégios principais que Deus dá para nós a partir da ceia do Senhor. Há esse convite para cada um de nós. É um acontecimento especial também, porque mostra para nós o cuidado de Jesus em separar um local específico, em separar pessoas especiais ou pessoas escolhidas para o preparo daquele momento, mas também é um momento especial para Jesus que fica claro para nós no versículo 15, em que Jesus diz assim, olha, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. E aqui é interessante, né? Como que podemos entender Jesus aqui ansioso? E aqui a gente precisa voltar talvez para o original e entender que no original a ideia aqui é que é um desejo muito profundo. É praticamente a mesma palavra que se repete. Eu desejando muito. Essa é a ideia do texto. Comer essa Páscoa com vocês. Ter esse momento com vocês. E por que ele diz isso? A gente precisa pegar um empréstimo da explicação do texto de João. Porque é esse o momento que Jesus separa para reforçar a ideia da sua bondade e do seu amor. Os irmãos se lembram em João? Texto belíssimo, capítulo 13, que narra esse momento da última ceia. Jesus está lá, o texto diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E após dizer isso, então, ele toma uma toalha, envolve-se em uma toalha e põe-se a lavar os pés dos discípulos, demonstrando ali, reforçando a ideia do serviço, mas demonstrando ali um profundo amor pelos discípulos. Este é um momento especial também em que Deus demonstra, queridos, o quanto ele é bondoso. Lembram-se lembram-se das pessoas que estão ali naquele momento vivenciando a última ceia? Entre os 12 discípulos está Pedro, que haveria de negar Jesus 3 vezes, logo depois do momento em que Jesus é aprisionado, e Judas. Judas também está nesse momento. E Jesus lava os pés de Judas, lava os pés de Pedro, há até uma discussão ali com Pedro. E a ideia é que, sem sombra de dúvida, meus irmãos, precisamos entender que o Senhor é aquele que demonstra para nós o seu infinito amor e a sua bondade em atos claros, específicos, nítidos no nosso dia a dia. O amor de Deus está sobre nós a cada dia, a cada instante, desde quando levantamos, o ar que respiramos, as pessoas com quem nos relacionamos, a vida que temos, o dia a dia que levamos, o sustento que obtemos no nosso trabalho, a bondade de outras pessoas conosco, uma palavra que vem ao nosso coração, a palavra de Deus que ao lermos entendemos o Senhor se revelando para nós, em tantas e tantas e tantas coisas Deus revela o seu amor, mas também a sua bondade. E a sua bondade se revela para nós, queridos, todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus. Todas as vezes, todas, absolutamente. Porque nós também somos traidores, assim como Judas e Pedro. Nós também falhamos, nós também pecamos. E em que pese haja um desejo profundo em nosso coração de nos mantermos sem pecado, de nos mantermos de forma santa e pura diante do Senhor, é fato que muitas são as vezes que nós desobedecemos a Deus, pecamos, incorremos em erros, mas Deus demonstra sua bondade. Quando nós pecamos, falhamos,
e sabemos o nosso pecado, ao irmos ao Senhor, nós sabemos, Deus nos recebe. Deus toma a nossa vida com cuidado, com amor, com bondade, e ele nos toma no colo, e ele perdoa os nossos pecados, ele nos recebe em sua presença, ele lava os nossos pés, ele nos torna puros e santos novamente. Então, este é um momento especial para os discípulos, mas também o é para nós, porque nos convoca para o serviço, nos lembrando da bondade e do amor de Deus. Mas um segundo ensinamento, o texto diz para nós que todas as coisas ocorrem no tempo certo. É um acontecimento especial que acontece no tempo perfeito, no tempo correto. Prestem bem atenção. O início do versículo 7 diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Se vocês lerem o comecinho do capítulo 22, no versículo 1, diz: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento. No versículo 7, chegou o dia da festa dos pães sem fermento. E aí a gente vai seguindo, versículo 14 disse: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se sobre a mesa. O versículo 15 que nós lemos: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. O versículo 16 diz: eu não comerei novamente até que se cumpra no reino de Deus. Há, sem dúvida, uma questão aqui temporal que Jesus está chamando a atenção. Percebem que ele vai praticamente narrando o avançar do relógio, o avançar do tempo. Jesus vai trazendo esta ideia de que foi no tempo correto, foi no tempo pleno. E o apóstolo Paulo nos diz isso, ou reforça essa ideia de Jesus, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, no tempo correto, no momento exato em que Jesus precisava nascer. O ministério dele aconteceu 3 anos, durante 3 anos corretos, exatos, plenos. E, por fim, Jesus foi à cruz no tempo correto, no tempo exato que Deus havia determinado. E isso traz para nós também aplicações. A primeira delas é que todas as coisas ocorrem no tempo exato de Deus. Ele é o dono do Cronos, ele é o dono do tempo. Na manhã, durante o início desta manhã, em que estávamos na escola bíblica dominical, o irmã Jean e a Liliane conduziram esse momento de uma forma muito especial, e durante a sua fala, o Jean trouxe essa ideia do Cronos e do Kairos, né? O Cronos, que é o tempo cronológico que nós temos, e o Kairos, que é o tempo da eternidade, o tempo que Deus conduz, o tempo em que Deus está fora dessa linha transversal do tempo que nós vivemos, né? Então, aqui, a ideia é que Deus conduz o tempo de todas as coisas. E ao falar disso, e ao me lembrar disso, eu me lembro claramente, e ontem à noite estávamos, eu e Dani, conversando um pouco, e nós estávamos nos lembrando do momento em que nós voltamos para o Brasil. E nós decidimos voltar para o Brasil no ano de 2014, quando estávamos como missionários na China. Nós decidimos voltar para o Brasil e colocamos isso, Deus trouxe esse direcionamento ao nosso coração, colocamos isso para a Junta de Missões Mundiais e haviam 2 pedidos no nosso coração: que Deus me permitisse ter um trabalho que pudesse trazer sustento para a minha família, e também que Deus cuidasse para que as crianças tivessem a possibilidade de voltar o quanto antes para a aula, para a escola, para que elas pudessem voltar a se ambientar, né, e se adequar à vida aqui no Brasil de novo. E eu cheguei aqui num sábado. Na segunda-feira, eu recebi uma ligação de uma enfermeira, de uma pessoa do local onde eu trabalhava, me oferecendo um trabalho. Na terça-feira, ela indicou o meu nome para uma outra empresa que estava precisando
de uma atuação na área de coordenação, de gestão, algo que eu nunca tinha feito. Ela indicou meu nome na terça. Na quarta-feira eu fiz a entrevista, na quinta-feira eu estava contratado. Isso foi muito nítido, queridos, que foi o agir de Deus conduzindo o processo, mas também o tempo. O tempo. Se eu tivesse vindo, se nós tivéssemos voltado ao Brasil 2 semanas depois, ou 1 mês depois, muito provavelmente a vaga que me permitiu obter o sustento para a nossa casa e que permitiu um desencadeamento de atos que nos trouxeram para São Paulo, aconteceram porque nós voltamos exatamente no dia que tínhamos que voltar. Deus conduz a nossa história. O tempo das coisas ocorre no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Precisamos entender essa realidade. Não há nada que foge ao controle de Deus. E uma das coisas que ele controla e controla perfeitamente é o tempo. Eu sei, queridos, que muitas vezes parece para nós que Deus perdeu um pouco o controle do tempo em relação a alguns pedidos que nós fazemos a Ele há tanto tempo. Não é verdade? Questões que colocamos para Deus já há alguns meses, há alguns anos, e que ainda aguardamos o agir de Deus, ainda aguardamos a intervenção de Deus. Mas o Senhor é aquele que, como diz um cântico antigo, nunca chega atrasado. Ele tem o tempo certo para todas as coisas, e é nítido isso aqui na narração deste momento da ceia do Senhor. Há ainda um segundo entendimento que eu quero trazer a partir desta ideia da ceia, ainda no tema do tempo, que é Jesus faz algo aqui que nós precisamos seguir como exemplo. O texto diz que Jesus traz no versículo 15 e 16, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Então, ele está olhando aqui o Cronos. Na linha do tempo, existe o momento em que eu serei crucificado. Então, antes de sofrer, eu desejei experimentar, passar esse momento especial com vocês. Mas, no mesmo momento, ele retira o olhar dele do Cronos, da linha do tempo, e ele lança o seu olhar no Kairos, na eternidade, quando ele diz: pois eu digo que eu não voltarei a comer disso até que se cumpra o reino de Deus, até que eu saia desta linha do tempo e passe, então, a viver o tempo da eternidade. Até que chegue esse momento, eu não voltarei a comer do fruto da videira, ou não voltarei a comer do pão com vocês. E qual a aplicação para nós aqui, queridos? A aplicação é que nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esta noção de que, se nós mantivermos o nosso olhar única e exclusivamente neste tempo, é muito, muito provável que nós não conseguiremos passar pelas lutas e aflições que nós enfrentamos. Precisamos, em algum momento, retirar os nossos olhos, o nosso olhar das coisas que acontecem nesse tempo e contemplar o tempo da eternidade que Deus tem preparado para nós. Esse é um exercício diário. Entendermos que o que Deus tem preparado para nós ocorrerá única e exclusivamente nesse tempo é algo que não consegue trazer paz ao nosso coração e, principalmente, não é consistente com a realidade daqueles que são servos de Deus. Temos um tempo agora a viver, mas temos uma eternidade muito maior, infinitamente maior a desfrutar com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, nesse período do Cronos que vivemos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, preste bem atenção nesse texto, assim,
fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterno. Precisamos, então, melhorar a nossa visão e não ter uma visão míope sobre a realidade da vida daqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor, eles têm, sim, que olhar o tempo e contemplar a ação de Deus no Cronos, na nossa vida coordenada pelo Senhor, mas também entender que Deus tem um tempo de eternidade preparado para nós, que deve encher os nossos olhos de alegria, de esperança e trazer paz ao nosso coração em meio às tribulações que vivemos aqui. Mas quero então partir para o último ponto, que é exatamente a ceia do Senhor. Então, Jesus, mais uma vez, separa esse momento especial dentro do tempo e no espaço também. Então, é um acontecimento especial que ocorre no tempo exato que deveria ocorrer. E ele separa esse momento para comunicar a nós algo que é o cerne do Evangelho, o cerne do seu ensinamento para nós. E Jesus, entendendo isso, ele diz, olha, vocês precisam encarar esse momento como um memorial, como um momento especial, mas como um memorial. Vocês devem repetir isso diversas vezes, entendendo que há algo profundo a ser comunicado a partir da ceia do Senhor. Então, o texto diz para nós, a partir do versículo 17, que Jesus, recebendo o cálice, ele dá graças e diz, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez o fruto da videira, até que tenha o reino de Deus. E toma o pão, novamente dá graças, parte o pão, dá aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, toma o cálice, ele diz o que o cálice significa, ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, aqui, pelo menos, há dois grandes pontos, ou pelo menos três grandes pontos da ceia para nós. O primeiro deles é o nosso coração deve estar cheio de gratidão ao participarmos da ceia do Senhor. Havia isso no coração de Jesus, gratidão. Jesus estava feliz, ele estava radiante por poder passar aquele momento, poder experimentar aquele momento, mas principalmente por entender que a ceia do Senhor, ela só tem esse significado, ela só acontece por causa de Deus. Então, a primeira coisa que deve haver no nosso coração, queridos, além de uma submissão, além de entendermos que esse é um momento que exige de nós um cuidado especial, deve haver no nosso coração gratidão. Gratidão. Que bom, queridos, é podermos celebrar a ceia do Senhor. Que privilégio é podermos participar desse momento que traz à nossa memória o sacrifício de Jesus. Que bom podermos nos lembrar, a partir desse momento, da bondade e do amor de Deus. É a bondade do Senhor que conduz toda essa história e, portanto, o nosso coração deve estar cheio de gratidão. Muitas vezes eu me lembro de conversar com algumas pessoas que relatavam que o momento da ceia era um momento de tanta contrição, de tanta reflexão, que se tornava muitas vezes um momento pesado. Um momento, às vezes, que trazia tanto, muitas vezes até mesmo medo. E pelo contrário, a ceia do Senhor é sim um momento de reflexão e deve ser um momento de reflexão profunda em nossas vidas. Mas deve haver no nosso coração, sem sombra de dúvida, a gratidão. Gratidão. Gratidão, queridos, porque nós, Igreja Batista da Família de Higienópolis, nós estamos cumprindo o memorial que Jesus deu para nós há quase 2000 anos atrás. Nós somos uma parcela do corpo de Cristo que está celebrando a ceia do Senhor. Fazemos, assim, algo que unifica o corpo de Cristo como um todo. Todo o povo que serve ao Senhor Jesus,
todo povo que o entende como Salvador e Senhor de suas vidas, celebra esse momento. É um momento que nos une, é um momento que traz para nós essa noção, essa compreensão de que estamos dentro da história que o Senhor Jesus tem conduzido do seu povo, nós fazemos parte do seu povo. É um momento que deve encher o nosso coração de gratidão, de alegria, de júbilo por podermos participar desse momento. Mas há também o segundo ensinamento. Jesus, ao fazer isso, ele dá graças, toma o pão, toma o cálice, mas ele diz: partilhem entre vocês isso, partilhem uns aos outros, pois eu não estarei mais com vocês. Eu só voltarei a vivenciar esse momento com vocês no céu, quando se cumprir o reino de Deus. Até que isso aconteça, vocês são os responsáveis por fazer este memorial avançar ano após ano como um momento especial para o povo de Deus. Jesus traz para nós também esse momento de responsabilidade, esse momento de comunhão, esse momento de união do povo de Deus, esse momento de compartilhamento, compartilhar pão, compartilhar vinho, mas compartilhar vida. O próprio Jesus está dizendo para nós aqui, queridos, nós precisamos entender que a ceia do Senhor nos reconecta com o próprio Deus, mas também deve nos reconectar uns com os outros. Não é isso que o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, diz para nós? O apóstolo Paulo diz para nós, é um texto que nós lemos sempre que celebramos a ceia do Senhor. É essa a ideia, queridos. Se você tem um problema com seu irmão, vá lá, fale com ele e depois participe da ceia. Examine-se a si mesmo. Então, há um olhar para dentro, há um olhar para o outro. A ceia do Senhor, ela também traz esse ensinamento para nós. Partilhem isso uns com os outros. Aproveitem esse momento para vivenciar comunhão. Mas há um último ponto, e um ponto extremamente importante, que, como disse, é o cerne do Evangelho, que é exatamente o significado da ceia do Senhor para nós. Porque o texto diz de uma forma clara e categórica: este é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia do Senhor traz para nós a nítida e totalmente compreensível verdade de que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele teve o seu corpo esmagado, o seu sangue derramado por mim e por você. Para que, ao entendermos essa realidade, ao nos conectarmos com essa verdade, ao entendendo o sacrifício de Jesus, permitirmos que esse sacrifício seja expiatório para nós, seja o sacrifício de uma vez por todas sobre a nossa vida, que nos reconcilie com Deus. Fazer isso permite a mim e a você que entendamos que Jesus Cristo morreu por mim e por você. A ceia do Senhor, então, é este momento em que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, sacrifício definitivo, sacrifício que trouxe para nós reconciliação. Por causa do sacrifício de Jesus, queridos, é possível para nós, é permitido para nós somos habilitados a entrarmos na sala do trono da graça de Deus. É por causa do sangue derramado de Jesus por nós que temos os nossos pecados perdoados. É isso que João vai dizer. O sangue de Jesus tem poder, e o poder de libertar a mim e a você da condenação do pecado. Participar da ceia, tomar o pão, tomar o vinho e participar da ceia do Senhor é esse momento especial, momento de celebrarmos a bondade e o amor de Deus, momento de nos lembrarmos que todas as coisas ocorrem no tempo de Deus, mas sim, principalmente, lembrarmos que o seu sacrifício foi para nos redimir, foi para nos transformar, foi para nos conceder
a possibilidade de sermos adotados como filhos de Deus. Como o texto diz de Gálatas, na plenitude do tempo, Jesus veio para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Eu quero então te convidar a ter gratidão no seu coração neste momento de celebração, a lembrar de pessoas, de irmãos e irmãs que carecem do nosso cuidado, que carecem do nosso serviço, que carecem de abrirmos mão um pouco do nosso tempo, da nossa vida, para nos dedicarmos ao outro, para cuidarmos do outro, para zelarmos pela vida do outro, mas também para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus e, a partir disso, clamarmos ao Senhor Jesus, que vivamos uma vida de santidade, que vivamos uma vida, como o apóstolo Paulo diz, uma vida digna do Senhor, digna do sacrifício de Jesus. Então, quero te convidar, a você que conseguiu se preparar para esse momento, a tomar o seu cálice, o seu pão. Eu vou aqui habilitar a possibilidade de você liberar o seu vídeo para que a gente participe desse momento juntos, tá bom? Aquele que está preparado, queira habilitar o seu vídeo para participarmos desse momento juntos. Muito bom. Esperamos que a próxima ceia a gente possa fazer ela presencial, meus irmãos, né? Muito bem. Então, vamos tomar aqui pão e cálice. Temos uma música para cantar. Damaris, acho que podemos cantar esse cântico antes, enquanto assim damos tempo para os nossos irmãos se prepararem, aqueles que ainda não tinham conseguido se prepararem para esse momento, para a gente participar juntos deste tempo, tá bom? Pronto, Damaris. Muito bem. Vamos juntos cantar esse cântico enquanto preparamos? Revelaste o teu amor, Senhor, por nós na cruz, demonstrando-nos eterna compaixão. Salvador, concede-nos que confie em ti, Jesus, tu és o Deus da nossa redenção. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão meigo, compassivo, Cristo vivo, tu és Rei, Mestre e autor da vida, vem reinar em mim, desejável é tua bondade, vive através de mim, amor, o teu amor, e dá-te em louvor eternamente. És amável, tu és santo, concedeste
és amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor, és tão meigo, compassivo, Cristo vivo, tu és rei, tu és rei, tu és rei. Amém. Amém. Vamos juntos, queridos, participar da ceia do Senhor, então. Há ainda uma última aplicação que eu gosto muito desse texto, né? Traz para nós a ideia de que a cada ceia que nós participamos, aproxima-se o momento em que nós participaremos da ceia do Cordeiro. Momento em que juntos estaremos celebrando ao Senhor com a plenitude da nossa alma. Não haverá mais qualquer empecilho, qualquer barreira, qualquer questão em nossos corações que nos diminuam ou que diminuam a nossa proximidade com Deus. Estaremos plenamente na presença do Senhor. Plenamente, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, nada disso. Estaremos plenamente na presença do Senhor. E estaremos participando do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Que tempo glorioso que o Senhor tem separado para nós, queridos. Participar da ceia do Senhor como igreja de Deus, como corpo de Cristo, é um privilégio. Cada vez que o fazemos, nos aproximamos mais desse grande dia. Então vamos participar do pão, vou te convidar a tomar o pão, vamos comer do pão, entendendo que este é pão mesmo, né? A ideia aqui que Jesus traz, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, nós cremos pela palavra de Deus que o pão continua pão, mas simboliza, mas traz para nós a memória, o corpo de Cristo que foi dado em nosso favor. Bom, então, comamos do pão. Vou pedir para o irmão Silvio que ore depois deste momento, agradecendo pelo sacrifício de Jesus. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, novamente nós nos colocamos na Tua presença e te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de podermos participar deste culto, de podermos receber a Tua palavra, de podermos estar em comunhão com os irmãos, em concordância com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de participar desse momento, onde podemos reconhecer e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo morreu, viveu, morreu e ressuscitou e hoje está à tua destra, Pai, em cumprimento à tua vontade, em cumprimento ao teu propósito para que pudéssemos novamente estarmos na tua presença, Senhor. Que possamos estar conscientes desta verdade, que possamos a cada momento viver esta verdade nas nossas vidas, reconhecendo o sacrifício que Jesus Cristo fez a nosso favor, Pai. Amém. E o privilégio que temos de participar desta comunhão. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dirigindo em todos os momentos das nossas vidas, pois tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Silvio. Tudo bem? Vamos tomar o cálice. O texto diz, Jesus separa esse momento em dois, não é? Ele recebe o cálice, ele toma o cálice, e depois ele volta a falar sobre o cálice, trazendo o significado deste ato que era diferente daquilo que eles tinham como a festa dos pães sem fermento, né? E ele traz, então, este é o cálice da nova aliança, a aliança que agora se coloca entre Deus e o homem, mas que é pautada, baseada no próprio sangue de Jesus que é derramado sobre nós. Então, cremos que, da mesma forma, este suco de uva, vinho da época, também não se torna sangue de Cristo, mas simboliza, sim, o sangue de Jesus que foi derramado por nós
e com nossos corações cheios de gratidão também. Mais uma vez, nós participamos desse momento. E nós vamos tomar do cálice. Eu vou pedir para a irmã Alessandra se abra a orar depois também em gratidão por esse tempo. Celebremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, como é bom, Senhor, nos lembrarmos do sacrifício tão grande de Teu Filho Jesus por nós. Obrigada, Senhor, porque é por meio desse sangue derramado que nós podemos ter acesso ao Senhor, que nós podemos ter a certeza da vida eterna ao Teu lado, onde não há choro, onde nós teremos uma alegria eterna na Tua presença, meu Deus. Que essa realidade, essa esperança viva esteja todos os dias em nossos corações, meu Pai, para que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, não nesse mundo, mas nessa esperança, que nossa vida aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, seja como servos Teus, ó Pai, que estão caminhando de glória em glória para fazer a Tua vontade, meu Deus. Nos colocamos aqui, Senhor, como ferramentas nas Tuas mãos, como servos Teus, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos console, nos dê sabedoria, nos encaminhe, para que cada dia estejamos sempre fixados em Ti, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, individualmente, enquanto igreja, que tudo isso se realize em nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, agradecidos é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Helena. É isso, queridos. Que bom poder mais uma vez celebrar o Senhor com vocês. Bom a gente poder estar junto, adorando o Senhor. Tem sido um privilégio para nós. Quero lembrar a todos os nossos cultos de quarta-feira. Temos vivido um tempo muito especial nos cultos de oração. Participe conosco às 20 horas. É o mesmo modelo pelo Zoom. Mas também lembrar-nos que voltamos aos nossos estudos bíblicos nos domingos pela manhã, os adultos às 9h30 e as crianças às 10. Então, vamos continuar orando por isso também, queridos, que Deus nos abençoe em nossas reuniões. Temos uma nova classe aí para os jovens, temos toda uma reestruturação que estamos fazendo, as classes estão estudando o texto de Gênesis. Já comentei com alguns professores que eu quero ir passeando nas classes e estou tentando aqui, meus irmãos, pedindo aos professores que me permitam dar aulas, né? Estou aqui tentando. Quero estar com os irmãos, esses momentos são muito bons para nós, de muita alegria. Vamos mais uma vez orar, agradecendo ao Senhor, colocando nossas vidas em suas mãos ao longo dessa semana. Creio muito que Deus tem grandes coisas para fazer nos nossos corações e nossas vidas nessa semana. Então vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor é. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor, tua bondade, o teu cuidado. Obrigado, Deus, porque cremos, nós não somos merecedores disso, Deus. Não somos merecedores de sermos chamados teus filhos, teu povo. Mas o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos concede esse privilégio de sermos teus filhos. O Senhor nos concede o privilégio de sermos família do Senhor, teu povo. O Senhor nos concede o privilégio de sermos Igreja Batista da Família em Gianópolis. E nós te louvamos por tudo isso, Pai. Pedimos mais uma vez, Deus, que o Senhor nos ajude, nos conduza, tenha misericórdia de nós, toque cada um dos nossos corações, nos fortaleça, abençoe-nos ao longo dessa semana, nos proteja, Deus, dos ataques do inimigo, nos proteja, Deus, dos maus direcionamentos do nosso próprio coração. Ajuda-nos, Deus, a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Para tanto, nós pedimos que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as ricas, poderosas consolações e ajuda tão necessária do teu Santo Espírito esteja sobre nós, sobre todo o teu povo, espalhado na face da terra. E que assim seja agora até o dia que estaremos plenamente na tua presença. Amém e amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe ricamente. Tenham todos uma ótima e maravilhosa semana, tá bom? Podem abrir os vídeos agora para a gente poder se ver e
ter um momento de confraternização. Deus abençoe, queridos.